mas uma coisa que eu tenho certeza é que enquanto eu respirar, eu vou ser médica, porque a medicina não sai do nosso olho, da nossa vida, mais da metade da minha vida eu dediquei a isso, e eu falei, eu vou resgatar a minha medicina, né? E aí eu comecei a alugar uma salinha de consultório, todo mundo, você é louca, pandemia, tá tudo fechado, você não vai fazer nada. Eu falei, mas isso aqui eu consigo sustentar com o resto do meu trabalho, mas vai ser o meu QG de estabilidade emocional ali. Fala, doutores! Sejam muito bem-vindos ao maior podcast de desenvolvimento de carreira médica no Brasil. Hoje a gente vai falar de um sintoma que não aparece nos exames, não vem gritando, mas está sendo praticamente visto em todos os consultórios no Brasil. O cansaço, cansaço físico, mental, emocional. Gente jovem se sentindo velha, pacientes com exames normais, mas com vida completamente fora do eixo. E sempre que eu escuto colegas médicos falando com profundidade sobre isso, eu fico curioso por dois motivos. Quem sustenta essa pessoa fora do consultório e de onde que eles encontram chão quando a medicina não dá todas as respostas para eles. Para essa nossa conversa, eu trouxe uma querida amiga médica que decidiu não tratar sintomas isolados, mas enxergar o ser humano da forma como a gente deveria enxergar, de forma inteira, de forma holística, que questiona a medicina totalmente e infelizmente fragmentada, a medicalização automática e a pressa travestida de eficiência. Esse não é um episódio sobre modismo, não é sobre promessa fácil, é sobre como exercer a medicina com consciência num mundo acelerado. E obviamente que antes da gente começar, manda esse episódio agora para um médico residente ou estudante que você conhece e esteja precisando um pouquinho desses insights que vocês vão receber aqui hoje. Não deixe de comentar aqui para mim em que fase de carreira que vocês estão, estudando, residente, recém-formado, veteranos que acompanham o Fala Doutores, que a gente tem que construir esse novo sistema, e dou muitíssimo boas-vindas à minha querida amiga de faculdade. Fala, doutora Flávia, tudo bem? Um prazer enorme estar aqui, Ricardo, 20 anos depois, né? Olha, o tempo passou e uma honra o convite e poder estar aqui dividindo um pouquinho da experiência desses anos de jornada, depois dos nossos próprios cansaços, né? Das nossas próprias reinvenções, e poder trazer a importância do olhar para o ser humano como um todo, né? Como a gente vê hoje em dia realmente, e infelizmente a nossa medicina tão fragmentada, tudo estando tão normalizado, né? Tudo estando dentro do normal, até em índices de laboratório, ou como estando normal, trabalhar demais, não ter tempo para olhar para uma família, não ter tempo para cuidar de você, não ter tempo para praticar uma espiritualidade, né? E a gente acaba esquecendo que não é só medicamento, né? Essa medicalização que você falou, ela teve uma fase muito importante e principalmente com o desenvolvimento de grandes indústrias farmacêuticas, mas hoje a gente chega num ponto que a gente vê que não é mais só o remédio que resolve, e muitas vezes nem é o remédio que resolve. Quantas pacientes, quando sentam aqui no consultório, vem buscando um medicamento e, na verdade, eu ponho um papel sulfite para ela, uma caneta, e falo assim, ó, vamos racionalizar tudo isso que está afetando a sua cabeça? Você está numa crise de ansiedade. Vamos limpar um pouquinho de crenças, de paradoxos, e aí
começam a enxergar a vida com mais clareza, e às vezes elas falam, ai, doutor, eu vim aqui pensando em pedir um antidepressivo, mas pensando bem, eu vou fazer isso, isso e isso, e a vida melhora, né? Não que a medicação nem sempre seja necessária, eu acho que aí é uma outra vertente, porque tem muitas pacientes que chegam com o preconceito, tá numa crise depressiva, tá passando num momento nítido, que a gente vê que não vai conseguir, só com mudança de estilo de vida, suplementação, enfim, mas tem um preconceito. Mas eu sou, assim, taxativa para dizer que mais da metade das minhas pacientes, a gente consegue tirar, às vezes, medicações, reorientando o estilo de vida e ancorando, né, a nossa saúde em corpo, mente e espírito, né? Inclusive, recentemente, até o CFM já lançou uma normativa considerando, né, e embasando mesmo o poder da espiritualidade e da fé nas curas, nas melhoras clínicas, na adesão aos tratamentos. Então, muitas vezes a gente tem que realmente olhar para esses 3 pilares e reorganizar para poder realmente ter mais performance. A vida da gente é sempre de um monte de batalha, né, Flavinha? A gente está sempre Sim. matando um leão aí para a gente continuar vivo e continuar nossa jornada. E você já teve aí inúmeras jornadas nesses 20 anos aí que a gente está de formado, mas você, previamente, para conseguir fazer a faculdade de medicina, já teve que matar um monte de leão, né? Contextualiza um pouquinho aí o início da tua jornada em relação à presença ou ausência dos teus pais aí, como é que começa tudo, da onde que você sai? Fala aí. Bom, eu costumo brincar que quando eu era menina pequena lá em Barbacena, na verdade eu fui menina pequena em Piracicaba, né? Eu sou a caçula de 3 irmãos, né? De uma família de classe média, e na época em que comecei a prestar, né, a faculdade, decidi por medicina, fui a primeira pessoa na família a pensar em medicina, por ter um chamado muito forte do cuidar, da atenção, né? Brincava de esmagar formiga e pôr mertiolate para cuidar, ver se sarava, enfim. Mas o meu irmão mais velho já estava fazendo faculdade na Unesp, fora de Piracicaba, então meu pai já sustentava ele. A minha irmã do meio, né, acima de mim, estava e ficou em Piracicaba, na casa dos meus pais, mas também fazia uma faculdade particular. E para mim, fazer medicina era um desafio muito grande, porque Piracicaba não tinha faculdade, as particulares, infelizmente, eram caríssimas e seria um custo além de faculdade, moradia, né, sustento, enfim. Então, eu fui para 3 anos de E com cursinho. esses custos aí que teus irmãos já tinham, né? Pro teu pai, pros teus pais, né? Sim, meu pai já custeava eles, né? Eles sempre me incentivaram muito Mas a teve doença, Flavinha? Da onde vem a medicina? Era vocação mesmo? Ou você teve algum episódio de saúde ruim? Teus pais tiveram algum episódio? Você teve alguma vivência na tua infância e juventude que te levou para a medicina? Antes, né, de escolher, não. Eu acho que foi, acho não. Hoje eu tenho certeza, sinto no coração que era vocação. Era uma coisa do cuidar, né? Uhum. Uma coisa que me ajudou muito, Ricardo, e que poucas pessoas sabem, é que antes de fazer medicina, eu fiz um colégio técnico em enfermagem. Ah, que Porque legal! lá em Piracicaba, uma cidade vizinha, chama Limeira, né? Aham. E eu tinha muitos primos, enfim, e todo mundo estudando. Uma tia minha falou: olha, existe um colégio da Unicamp, muito bem conhecido, em Limeira, em que, ao mesmo tempo que você faz o ensino médio, você também faz uma capacitação técnica, né? E eu já tinha essa questão do cuidar do ser humano, de ser meio mãezona, assim, enfim, e eu escolhi a enfermagem, né? E tinha um vestibulinho na época, passei, fui, fiz, e aí então eu já comecei a ter noções básicas de anatomia, fisiologia,
junto com as matérias de ensino médio. Só que as matérias de ensino médio, elas eram meio que aquele basicão, tipo, para constar que você teria aquela formação, o foco era a capacitação. No segundo ano, nós já tínhamos estágio prático na Santa Casa. E naquele contato hospitalar, naquele contato com o paciente, né, com a cultura da minha família de sempre querer que a gente faça uma faculdade, os meus irmãos já na faculdade, aí eu decidi, eu falei, não, o que eu quero é isso, eu gostava daquele ambiente hospitalar, eu gostava daquela coisa do cuidar, eu falei, eu já tinha ideia de que eu realmente faria uma faculdade, e eu falei, não, eu vou fazer medicina. E E aí, você no não segundo trabalhava nesse momento, né, Flavinho? não, era um estágio, eu estava Tá. com 15 anos no primeiro colegial técnico, com 16 no segundo, né? E foi um estágio na Santa Casa, quando eu tive esse contato hospitalar mais direto com o paciente, enfim. E aí eu acabei até, inclusive, desistindo da formação técnica para voltar a fazer o terceiro colegial tradicional, que o pessoal chamava de terceirão, e aí, quando eu cheguei no terceirão, eu quase caí de costas, né? Eu Porque eu não imagino, tinha né? tido nada de física, eu não tinha nada de química, geopolítica, né? Nossa, eu falava, meu Deus do céu. Eu cheguei ao ponto de fazer uma pergunta tão estúpida uma vez no cursinho, do tipo, que língua se fala na Europa? Porque o ensino não era para isso. Eu tinha saído da quinta série, né? E não tinha tido nada. Aí, quando eu descobri tudo que eu teria que saber, e saber num nível de excelência para passar no vestibular de medicina, que a concorrência na época era 100 para 1, né? E ainda numa faculdade pública, não foi fácil, mas assim, perseverei, fiz o terceirão, fiz mais 3 anos de cursinho, no último ano, Eu fiz três também, é, pô. o último ano eu cheguei até a prestar enfermagem na FUVEST, que era a USP, e coincidência do destino ou não, como eu já fazia o técnico da Unicamp, a gente tinha muitas visitas, né, lá na Universidade da Unicamp, o meu sonho era a Unicamp, porque Campinas também é meia hora de Piracicaba, então era tudo muito próximo, prático, né? Mas E você continuava morando com teus pais? no segundo ano, como eu tinha estágios muito cedo lá em Limeira, eu tinha que estar às 7 horas da manhã na Santa Casa, eu morei com mais 3 colegas numa edícula. O colégio tinha uma rede de famílias que apadrinhavam os alunos, né? No primeiro ano eu viajava, a escola era período integral, eu pegava um ônibus intermunicipal, e aí, Uhum. no segundo ano, eu já fui dividir uma edícula com mais 3 colegas, porque aí eu tinha que estar lá muito cedo e não tinha como fazer essa viagem intermunicipal. Mas, em Esse é o relação. primeiro momento que você sai de casa mesmo, então. Esse foi o primeiro momento que eu saí de casa. Aí já era almoço de bandejão, já era cozinhar sua própria janta, já era cuidar da casinha que a gente morava. Era uma edícula de quarto, cozinha e banheiro, uma beliche, uma bicama, e a gente estudava juntas e foi uma fase muito legal, Ah, assim. então quando você veio pro Rio, você já estava experiente, pô. Eu já estava descolada. Eu cheguei falando porta, porteiro e portão, mas assim, morar sozinha não era um problema. Mas eu tive. Não, mas e como é que foi esse momento de vir pro Rio? De boa mesmo? Isso já estava super tranquilo? Eu estava muito tranquila, mas o meu pai estava desesperado, né? Porque eu sou a caçula, a gente infelizmente só ouve as notícias terroristas do Rio de Janeiro, né, na televisão. Mas eu tive um outro fator que me ajudou muito, porque eu tinha uma tia, irmã da minha mãe, que morava no Rio, trabalhava no Rio, e eu tinha mais 2 primas e um primo que também moravam. Então, num primeiro momento, eu vim para a casa dela,
né? Então aí o coração do meu pai se acalmou. Quando eu estava no meu terceiro ano de cursinho, o meu irmão já havia se formado e ele estava trabalhando. E ele falou para o meu pai, falou, pai, Pô, então deixa já a tinha Flávia. aliviado o custo do teu pai, né, pô? E além de ter aliviado um custo para o meu pai, ele falou para o meu pai, deixa a Flávia prestar uma particular que eu te ajudo a pagar. E Pô, isso que foi muito legal. bacana. Tanto que eu tinha passado na Faculdade de Medicina de Jundiaí, que também é uma horinha de Piracicaba, eu tinha começado já a faculdade uma semana, aí quando me chamaram na segunda lista, na segunda chamada da Unirio. Mas teve um fato interessante de como a Unirio veio parar na minha vida, porque o meu sonho sempre era a Unicamp. E Uhum. aí, no terceiro ano, e eu sempre. A prova da Unirio era sempre na mesma data da prova da Unicamp. Eu tive que, de uma certa forma, desistir de um sonho para ganhar o grande sonho de ser médica, né? Eu desisti da Unicamp, eu falei, não, eu vou lá, vou prestar Unirio, e aí tinha um outro grande aglomerado, eu não lembro, que tinha Gama Filho, algumas outras faculdades Era, da época era, particular, era seis Gran Rio, fez né? Gran Rio, né? É, e aí, no final das contas, meu pai ficou super dividido. Não, a menina já está instalada, a menina está em Jundiaí, a menina está bem, e não sei o que, não sei o que lá. Aí, meu irmão me ajudou muito nessa fase. Ele falou, pai, a Flávia vai fazer uma faculdade federal, é importante, o gasto vai ser muito alto, não que eu não vá, né, continuar com a perspectiva de ajudar, mas vai ser melhor para ela, não sei o quê. Aí, com muito custo e dor no Pô, coração, ele conseguiu. teu irmão escapou desse ajuda então, hein, pô? Saiu pela tangente, hein? Tadinho, mas ele faria com maior, ele me ajuda, inclusive, Ah, até pô. hoje, e me ajudou muito ao longo de todo o processo aí, né? Eu sei que ele teria E maior aí o carinho. coitado do teu pai fica só com a tua irmã em casa. Todo mundo sai e deixa Só, o coitado. E a tua mãe? só. Aí ficou meu pai e minha mãe, a minha irmã com o ninho vazio. O meu irmão continuou trabalhando em Bauru, onde ele fez a faculdade, e eu fiquei no Rio pela distância, por toda a logística. Eu visitava minha família uma vez por mês. Você, durante a faculdade, visitava eles uma vez por mês? Uma vez por mês. Pegava um ônibus que saía, um cometão, que saía 11 horas da noite do Rio. Eram 6, 7 horas de viagem, chegava de manhãzinha, passava o final de semana com eles. Nas nossas greves você ficava o tempo todo. Ou não? Ah, sim, sim. É que quando a gente teve greve, eu já tinha meus plantõezinhos de acadêmica, né? Ah, tá, entendi. Porque eu fiz a obstetrícia sempre foi uma escolha dentro da medicina. E aí sim tem Você os faz as fatores. duas coisas, Flávia? Você faz só Oi? gineco ou você faz gineco-obstetrícia? Hoje eu não faço mais obstetrícia por alguns fatores de vida que acabaram um pouco diminuindo minha disponibilidade para plantão, para estar disponível para o paciente. Então, há cerca de 14 anos eu faço só gineco. Mas o que que te levou para GO? Na Unirio foram os partos? Então, na verdade, foi o fato de eu ter um grande desejo de ser mãe e de já com 18 para 19 anos, em alguns exames de rotina ginecológica, eu ter descoberto um útero bicorno. E aí a médica falou para mim: olha, é uma malformação uterina, talvez você tenha algumas complicações, é mais comum que você possa ter alguns abortos. E aí eu falei: não, eu já vou fazer medicina mesmo, eu vou fazer GO e eu vou saber exatamente o que eu vou ter que fazer para quando eu quiser ser mãe. E aí, isso foi, eu não nego, uma coisa que me direcionou muito. Sem contar que, assim, eu sempre escolhi GO mais pela obstetrícia, apesar de hoje estar mais na gineco, né?
Mas a questão do gestar, de como a gente consegue ser um organismo tão complexo a ponto de fazer duas células com metade do DNA se juntarem, formar uma única célula, se dividir, formar um ser humano com a complexidade que a gente estuda, que entra sódio, sai potássio, tem corrente elétrica e tem pensamento, sabe? Eu falo, meu Deus, o corpo humano, de uma forma assim, sempre me achei muito mágico, me emocionou. E esse desenvolvimento do corpo humano também me emocionava. Com esse papel da maternidade mais forte, aguçado, assim, em mim, caiu como uma luva. Tanto que no segundo ano de faculdade, eu já prestei aquela provinha de residência que tinha lá na Santa Casa. Aí eu peguei lá a lista de estudo, comprei o Rezendinho, né? Lembra que tem o professor Rezende, acho que infelizmente Sim. ele já partiu, mas tinha o compêndio, né, dele e tinha o Rezendinho. Estudei, a gente não tinha tido nem semiologia, nada, mas eu estudei lá o Rezendinho, passei na prova, caí eu lá de plantão de paraquedas, no plantão de obstetrícia. No dia seguinte tinha que passar a visita. Eu falava para o pessoal que estava no plantão, eu falei, o que eu faço? Aí eles me ensinaram. Ó, você coloca assim, ó, bom estado geral, corada, hidratada, lote, mamas, tudo. Eu ficava lá preenchendo os papéis e eles iam fazer o exame físico. E eu fui indo. E depois eu prestei SUSEMI, fiz UTI no Souza Guiar. Então, daí eu já ficava pelo Rio, mesmo nas greves, eu já ficava por lá e fui fazendo meus plantõezinhos. Mas aí você já estava direcionado, já sabia já da questão da GO, e Já. a ideia era ficar no Rio ou era voltar para casa? Era voltar para casa, era voltar para casa Ah, é? Sempre rapidamente foi? para O poder. projeto sempre foi esse? Foi. O projeto sempre foi ficar. A gente que é mais interiorano, né? Não sei. O projeto sempre foi poder ficar um pouquinho mais perto da família de novo. Então, tanto que na época da residência, eu passei para a Marinha, no Rio, e passei para o concurso do SUS, que tinha uma rede de hospitais, né? Afiliados aqui em São Paulo, e aí acabei vindo para São Paulo. Era E como é sempre que era uma. essa tua visão, Flavinha, em relação a esse ponto que você trouxe? Hoje, eu converso com muitos colegas e eu sinto que tem muita gente querendo fazer o êxodo inverso. Então, tem muita gente insatisfeito com a perda de qualidade de vida nos grandes centros, violência, vida mais cara, e tentando buscar alguns locais mais de interior que conseguem ter uma qualidade de vida melhor. Isso pesou para você? As oportunidades que você tinha no Rio, no teu ponto de vista, não valiam a pena para o que você poderia ter aí? Como é que foi esse momento aí? Tentando meio que dar um revival aí, lembrando desse teu momento de escolha. Ainda mais você que Olha, teve a opção de ficar, né? Você tinha a Marinha e. tive. Eu acho que o que pesou mesmo foi a proximidade da família, né? Tá. Eu acho que eu tive oportunidades no Rio, eu falo que foram 6 anos maravilhosos. Hoje, quando eu olho para trás, assim, eu vejo que a gente teve uma turma realmente muito legal, né? Muitos colegas ali desempenhando uma medicina de uma forma muito íntegra, muito bacana. Eu desenvolvi uma relação muito intensa, próxima com a Patrícia Navarro. Eu brinco que a mãe dela é minha mãe carioca, então foi até assim, ao mesmo tempo que eu também tinha uma família carioca ali que já tinha me acolhido e eu tinha, né, já tinha aprendido a falar porta, isqueiro, até depois de 6 anos. Aí foi uma coisa ali que realmente foi difícil de decidir. Mas, assim, eu sempre tive essa coisa de estar um pouquinho mais perto dos meus pais. Por ser a caçula, eles também já estavam um pouquinho mais velhos, Tem né? muita diferença vocês três, Flávia? Meu irmão tem 53, minha irmã tem 50 Ah, não é e eu tanto, né? tenho 47. Uhum.
Então, mas assim, a minha mãe já tinha um diagnóstico neurológico de uma hidrocefalia com uma seringomelia, que Durante a faculdade, você já tinha esse diagnóstico? já, ela já tinha. A gente, inclusive, teve esse primeiro diagnóstico quando eu estava fazendo meu terceirão, né? Ela sofria muito com dor de cabeça. Lá em Piracicaba, todo mundo, é tensional, é isso, remédio aqui, remédio ali. Até que chegou uma neurologista nova lá na cidade, ela passou pela primeira vez na vida, pediram uma tomografia para ela. Aí encontrou essa hidrocefalia com essa seringomelia, uma síndrome de Budd-Chiari, né? E aí ela foi para a Unicamp também para fazer cirurgia, uma descompressão de fossa posterior, enfim. O meu pai tinha já uma síndrome inicial Parkinson-like, enfim. Então eu queria realmente estar um pouco mais próxima deles também. Então, juntou ali o útil ao agradável, né? E também a possibilidade da Mas você medicina não volta para visual casa, ser né? muito. Oi? Mas você não volta para casa quando você vai fazer Não, eu residência, não não, volto né? para Piracicaba, eu venho para São Paulo, capital, né? E fico aqui na residência e, na verdade, eu nunca mais voltei para casa para morar. Qual a distância, Flavinha, de São Paulo para Piracicaba? Em De quilômetros não carro? sei, mas em De horas, duas carro. horas e meia, ali numa velocidade média, delta S sobre delta T, acho que. Não, mas dá para ir no final de semana. Ah, Dá para ir e dá. voltar, assim. Você fazendo residência em São Paulo, existia a possibilidade de você ir até lá e Sim, não, visitá-los. é que até fazendo um gancho com o início da nossa conversa, que eu acho que é um fator predominante, assim, preponderante quando a gente pensa nessa coisa do cansaço, e que eu acho que foi um erro que eu cometi na minha vida, e que eu acho que muitos colegas cometem hoje, é que existe uma cultura de que você, não sei se pelo menos aqui em São Paulo, que é meio massacre, sabe? Que tipo, você começa a se formar e aí você começa a pegar plantão e você tem que pegar outro plantão e você tem que ganhar e você tem que pegar mais aquele ambulatório e que você tem que acompanhar aquele chefe não sei das quantas. Então, assim, eu me recordo sem uma grande necessidade financeira, nunca tive uma vida assim Uhum. que sobrasse, vamos dizer assim, mas que se eu tivesse a sabedoria e a maturidade que eu tenho hoje, eu teria feito menos plantões, trabalhado menos e vivido mais, né? Parece a música lá, agora já até me esqueci de quem, o Epitáfio, né? Teria visto o sol nascer, mas é uma cultura desse workaholic, né? Uhum. Então, assim, eu me lembro às vezes de sair de casa no Não, e o sábado à pior, né? noite. Se você não está trabalhando igual a louca, você se sente mal e constrangida, né? Exatamente, né? Exatamente. Eu saía de casa no sábado à noite com uma mala de roupa no meu porta-malas. Aí eu fazia um plantão no sábado à noite, que eu fazia um plantão de clínica no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Ó, que doida! Qualquer intercorrência que acontecesse num perímetro ali, eu era responsável. Todas as intercorrências em todos os voos internacionais, eu Uhum. era responsável, né? Aí eu falava, meu Deus do céu. Daí eu saí. Isso já depois de residência? Isso durante a residência, tinha os plantões da residência, mas uma coisa que eu agradeço hoje, que eu acho que essa geração mimimi não tem, é o seguinte: meu pai deu um diploma para cada um, mas no dia Uhum. que ele me deu um diploma, ele falou: Marvin, agora é só você, Uhum. entendeu? É claro que ele nunca me abandonou, se eu Sim, precisasse de sim, qualquer sim. tipo de retaguarda, mas responsabilidade, sabe? Ele sempre trabalhou muito, ele batalhou muito com a minha mãe. Ele é filho de imigrantes italianos, cresceu na zona rural, caminhava 8 quilômetros para conseguir estudar, chegar numa escola, entendeu? Então, ele ensinou a gente também a correr atrás, né? Uhum. Então, assim, eu tinha aluguel, eu tinha condomínio, eu tinha livre, eu precisava de um carro em São Paulo, eu tinha gasolina, eu tinha seguro do carro, e a bolsa de residência na época era R$ 1.300, não Sim, dava sim. para nada, né?
Sem contar que quando eu cheguei em São Paulo, eu só tinha casaquinho de malha do calor do Rio de Janeiro. Primeiro inverno que Imagina. eu peguei aqui, eu não tinha o que vestir. Eu fui numa feira de malhas, comprar cacharel, luva, né? Eu falei, meu Deus, o frio existe ainda no Brasil, né? E eu ia de um plantão para o outro no domingo e para o outro para a residência, e fazia o plantão da residência, que virava 36, e tomava banho fora de casa, e só voltava para casa numa quinta-noite, dormia em casa numa sexta-noite. Aí eu falava, meu Deus, para que isso? Por que, que eu fiz isso? Né? E isso não me fez rica, sabe? É óbvio, me ajudou a construir um patrimônio, enfim, mas eu falo, eu acho que a ponderação que vem com a maturidade, ela traz esse discernimento. Então a gente precisa escolher também um pouquinho as batalhas que a gente vai lutar, a importância que a gente vai dar tanto às coisas, a não ir assim, né, que tipo, se você não dá esse monte de plantão, você é o diferente da história, né? Se ouvir, se respeitar, criar um equilíbrio com calma mais duradouro, né? Que faz uma diferença a longo prazo. Eu tenho escutado aí nas tuas redes você falar que a vida termina quando você acha que não tem mais nada para aprender. E eu concordo totalmente com você e acho forte pra caramba isso, mas é uma grande realidade. Quando é que isso ficou mais claro para você? Eu acho que isso é uma constante na minha vida, Ricardo, porque quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu não sei. Eu acho que diferente, né, do arrogante, né, que fala, ah, eu já sou professor, mestre, doutor, ok, acho super válido, né, cada um tem um perfil, mas eu acho que na hora que você entra na zona de conforto e você já fala, ah, eu sou o bom, eu sei de tudo, a vida vem e te derruba e mostra para você que você não sabe nada, né? Então, estudar sempre foi uma coisa que me agrega, que satisfaz o meu espírito, né? E então, assim, eu acho que é bem isso. Quanto mais você vai tentando, surgiu um caso novo, pô, vou lá estudar. Outro dia chegou uma paciente, né? Apesar de 20 anos aí na ginecologia, peguei Lógico. uma paciente com insuficiência renal crônica e ela chegou aqui falando o meu nefrologista falou que eu não posso tomar pílula anticoncepcional. Aí eu parei, de imediato, eu falei, gente, em 20 anos de ginecologia, sendo uma pessoa dedicada, não Uhum, estou dizendo que eu sou o uhum. supra-sumo, mas levando as coisas com responsabilidade, falei, eu nunca tive essa informação. Aí eu tive a humildade de falar isso para ela. Eu falei, olha, fulana, durante toda a minha vida eu nunca ouvi essa informação. Eu vou estudar, eu vou me informar um pouquinho mais a respeito e tal. E aí eu passei, sinceramente, honestamente, o final de semana revisando fisiologia tudo da nefro, né? Eu falei, gente, não faz sentido. Aí a gente tem alguns grupos de médicos, né? Falei, alguém conhece um nefro bom que me indica, com quem eu possa conversar? Aí peguei a opinião do colega, ele falou, não, não tem embasamento científico nenhum, né? E aí, realmente, quando ela retornou, eu dei esse parecer para ela e a gente conseguiu organizar a vida dela. Então, assim, eu acho que não, a gente não pode parar. Eu acho que na hora que a gente para, aí realmente as coisas acabam. Aí acabam para mim, né? E eu acho que eu tenho Eu que fico desejar. tentando, Flavinha, aqui nos episódios encontrar um padrão, né, de sucesso entre os colegas que já participaram aqui. Esse episódio que a gente está gravando é emblemático, episódio 270, tá? Olha, E a principal característica de sucesso dos colegas, você acredita que é isso? Que é a educação médica continuada? É o é, hábito que a gente tem sempre de correr atrás, sempre está tentando, e não necessariamente técnico.
Tem até também o pessoal que busca outras skills e afim. Mas assim, o ficar parado é a morte. É a morte. E falando em outras skills, eu acho que hoje um grande diferencial que realmente eu trago no atendimento é ter esse olhar sobre o comportamento humano, né? Eu acabei estudando coaching, eu trabalho muito com emagrecimento, então, porque não adianta, dentro da ginecologia eu fiz uma pós inicialmente em PTGI, que é a patologia do trato genital inferior, que cuida de HPV, câncer de colo de útero, enfim. Depois eu fiz ginecoendócrino, que foi um assunto que sempre chamou muito minha atenção. E hoje o meu foco maior, a minha expertise ali está em menopausa, climatério. E não tem mulher nessa fase de climatério pós 40 anos que não tenha uma desaceleração de metabolismo, uma queda hormonal e, consequentemente, um ganho de peso, né? Então, aí também fui estudar metabolismo, emagrecimento, piriri, pororó. E é muito fácil emagrecer pessoas hoje tendo uma tirzepatida na mão. Mas, quando você vai olhar para aquela pessoa, ela não é só o quilo na balança. Por que, que ela engordou? Cadê a ansiedade dela? Dormir é fundamental, é um tripé do emagrecimento, né? Dieta, atividade física e sono. Então, por que, que essa pessoa não dorme, né? Qual é o vazio, o buraco que ela preenche com a comida? Se eu não tratar a ansiedade dela, se eu não ensiná-la a reconstruir hábitos de vida, ela vai terminar um tratamento com uma medicação maravilhosa e eficaz e ela vai fazer um belo de um rebote. E aí não vai adiantar nada, né? Então, quando a gente começa a estudar um pouquinho o comportamento humano, é como eu falei, às vezes tem consulta que, na verdade, eu dou papel e caneta e falo assim, mas por que você acha isso? Por que você está sentindo isso? Vamos substituir esse pensamento por outro e fazer esse exercício durante uma semana e ver o que vai acontecer, né? Então, essas skills vêm trazendo um olhar realmente para ir para a parte da mente, não só da medicalização, que a gente tem uma droga muito eficaz, mas se a gente não tiver o controle da mente, do comportamento, a gente também não muda de hábito, a gente fica E preso. você deve estar vendo muito paciente frustrado e deprimido, né? Porque, como você falou, Muito da sanfona, né? Faz a assim. droga, perde peso e depois não se sente capaz, né? Exatamente, porque o que acontece? Infelizmente, tem muitos colegas que acham legal, vai ganhar, paciente hepatite, emagrece 15, 20 quilos, rebotou, e aí, vai fazer o quê? Vai dar um antidepressivo, de novo, não sou contra, mas com a indicação correta, aí você vai bloquear libido, principalmente para a mulher, que os inibidores da serotonina já mexem ali numa questão, aí você, então caiu a libido, aí você vai entuchar a testosterona, aí a testosterona vai fazer o cair cabelo, ter acne, aí você vai dar uma finasterida, aí você vai ficar na medicalização constante, Rodando. rodando, né? Aí a testosterona demacia, porque você faz o curso com o dentista, porque agora tem odonto, vendendo curso de reposição hormonal. Já peguei mulher aqui completamente desregulada, porque fez um protocolo, sei lá, de que odonto, não estou falando mal, assim, de cada um no seu quadrado, né? Quando teve toda uma questão do ato médico em relação a botox, enfim, eu falei, gente, um pouco o maxilo abre uma boca que eu não consigo abrir. Por que ele não pode aplicar um botox? Então, assim, tudo dentro da sua cadeia. Mas endocrinologia, né, para você fazer reposição hormonal numa pessoa, né, e depois não saber corrigir, então, assim, aí você fala, meu Deus, é remédio em cima de remédio. E alguém parou para ver essa mulher dormir? Alguém parou para ver como que está esse relacionamento dessa mulher dentro de casa com esse marido? Quantas pacientes, às vezes eu pergunto, a gente faz a anamnese clássica, quantas gestações, quantos partos, normais ou cesáreas? Eu pergunto, qual é a idade e o nome dos seus filhos? Uhum. Eles têm alguma peculiaridade? Quantas vezes no final de uma consulta a mãe está contando que tem um filho autista,
TEA, que ela não consegue fazer atividade física porque ela tem uma agenda cheia de terapia, que o parceiro tem uma visão mais machista, masculinizada ali da situação, acha que tudo é frescura, não apoia, não ampara, ou às vezes vê a criança numa crise e acha que é birra e bate. Então, assim, gente, são pessoas, são seres humanos. Então, às vezes, a origem do problema tem, às vezes, não sempre, ela tem que ser identificada. E não é só o medicamento que resolve, né? É todo esse contexto ali, como a gente falou, que hoje, né, a gente vê trabalhar corpo, que muitas vezes requer medicamentos ou suplementos. Trabalhar a mente hoje eu acho que é fundamental, atendimento multidisciplinar é indispensável. Hoje a gente tem parceiros, nutricionista, psicólogo, tem uma terapeuta holística, shiatsu para controle de ansiedade, acupuntura. Às vezes, antes de uma medicação, eu falo, faz um ciclo de 4 sessões de shiatsu, vem aqui, dedica um tempo para você, silencia sua mente um pouquinho, né? Às vezes é no silêncio que Deus fala com a gente também, né? Que a gente se permite olhar para si, principalmente a mulher que abraça trabalho, filho, marido, casa, cachorro, tudo. Mas não, pera aí, não, pera que você deu um passo muito rápido agora, você me gerou um gap aqui. Isso que você falou agora, eu estava pensando já numa pergunta, mas eu tenho que segurar ela para antes, para depois. Antes eu preciso de uma coisa, para eu conectar com onde você está agora. Aonde você queria chegar? Você tinha um modelo de ginecologista ou de obstetra que você queria chegar? Você queria trabalhar em tal lugar? Como é que era esse teu momento de finalização de residência, entrada de mercado de trabalho, com um monte de plantão, quebrando pau? Você não estava casado ainda não, né? Não, eu estava Tá. sozinha. Aí meio que a ideia era voltar para casa, ficar mais perto dos teus pais, ter o teu trabalho e estruturar a tua especialização perto dos teus pais. Aí os teus pais começam a ficar doentes. Sim. Ricardo, eu nunca tive uma coisa assim, tipo, eu vou fazer medicina para isso, ou eu vou ganhar tanto dinheiro para aquilo, né? Eu entrei nessa maré de que todo mundo fazia 500 mil plantões e a gente começa a ver o dinheirinho caindo lá, né? E aí é óbvio que meu pai me custeou no Rio, então assim também não sobrava, né? E aí você fala assim, eu lembro perfeitamente que a primeira vez que eu entrei num restaurante, que eu fui no aniversário de um amigo, num bar balada aqui em São Paulo, eu já estava formada trabalhando, foi a primeira vez na vida que eu falei assim, hoje eu posso pedir o que eu quiser deste cardápio, sem contar quanto de dinheiro eu tenho, né? E aí você sente esse poder, né? Você fala assim, nossa, então daí você quer conhecer coisas novas, você quer comprar. Eu tinha comprado um carro usado do meu irmão, que me facilitou a vida, mas aí eu queria trocar de carro, né? Aqui em São Paulo as pessoas são muito mais sociais, se vestem bem, então você começa a dar plantão em alguns hospitais Isso tem um custo, né? melhores, né? No Rio você põe uma rasteirinha, um casaquinho e você tá ótimo. Você entra num shopping, num teatro, aonde você quiser. Aqui em São Paulo é diferente. Então aí você começa a se vestir melhor, aí você começa a comer melhor, aí você começa frequentar melhores em que as pessoas conhecem vinho, você não conhece nada, né? Passou a faculdade tomando cerveja no bar de Portuga, comendo sanduíche de pernil na E tava sexta-feira. ótimo, né, pô? Bandejão da FLJ, né, pô? E aí é um outro mundo, que não adianta. E o dinheiro compra, e o conforto é gostoso, e a qualidade de vida é boa.
E aí você começa a ir virando trabalha, né? E eu entrei naquela maré. Mas eu nunca tive assim, não, eu quero ter uma clínica. Eu sempre tinha aquilo ali, cada paciente era um. Em cada trabalho que eu estava, eu entregava o que era exigido de mim e sempre com muito amor. E eu tive até uma fase, mesmo na época de residência, que abriu um concurso para a prefeitura, né, aqui na época em São Paulo, que eu prestei como ginecologista, passei, e na época da escolha da vaga, quando eles chamaram, havia a possibilidade de você trabalhar como clínico geral em assistência domiciliar, com pacientes acamados, né? E mesmo fazendo a residência, eu falava, nossa, mas eu não quero ser só ginecologista. Isso era uma coisa que já estava dentro de mim. Eu falei, eu quero ser médica. A minha vocação era ser médica, era cuidar de tudo, da pessoa como um todo. E aí, eu escolhi essa vaga de assistência domiciliar, acabei indo para uma unidade de saúde, né? Fiquei 12 anos trabalhando como médica, também clínica, fazendo plantão, fazendo ginecologia, mas indo de perua, de casa em casa, num programa do SUS, cuidando de pacientes de classe extremamente baixa, comunidade, tinha algumas regiões que a gente precisava pedir permissão para o dono da boca deixar a gente entrar, né? Cuidando de feridas, acabei aprendendo com uma enfermeira maravilhosa que já cuidava, fazia desbridamento e fazia os curativos, e às vezes chegava nas casas aquele paciente sozinho ali, uma esposa idosa cuidando, ou um esposo idoso cuidando. Eu falava assim, não, gente, vamos dar um banho nesse ser humano aqui antes de examinar, vamos trocar essa roupa de cama, né? E às vezes saía de lá da periferia de São Paulo, atravessava a cidade com o meu vestidinho ali, pendurado no cabide, com o meu jalequinho chique, chegava no Samaritano, no Higienópolis, tomava um banho, punha meu soro falso e atendia o povo do Higienópolis, entendeu? Mas, assim, aí que eu acho que está a humanização realmente, a medicina de verdade. Eu estava cuidando de gente e de ser humano o tempo todo. E o que eu aprendi com aquela população e com aqueles pacientes, eu carrego para a vida, porque depois, quer queira, quer não, cuidei dos meus pais acamados. Hoje eu tenho uma filhinha especial, neuropata, acamada, né? E eu nem imaginava que tudo isso ia acontecer. Eu acho que mesmo que eu tivesse um sonho, não, vou querer ter uma clínica, vou querer, a vida foi conduzindo. E eu, em cada momento que estava, era importante estar inteira. Eu acho que isso sempre foi o que me moveu. O momento ali, a conexão com cada pessoa que chegava até mim. E você conseguia lidar bem com isso? Dessa diferença que a gente tem aí de tantos Brasis, tantas pessoas diferentes, você botar teu jalequinho lindo, teu ouro falso para atender o pessoal de Gianópolis e ao mesmo tempo ter que estar ajudando uma pessoa que não tinha condições básicas de higiene a tomar seu banho para poder fazer uma consulta minimamente digna. Como é que era isso para você? Eu conseguia, Ricardo. Foi um aprendizado fenomenal, assim, porque às vezes eu pensava em começar a reclamar da vida, chegava ao dia de ir na prefeitura, sabe? E eu falava, gente, as pessoas não têm noção do que realmente é esse Brasil. Eu nem imagino em nível de Brasil, mas eu vou falar aqui em São Paulo, né? A gente tinha um estágio de psicologia, né, na unidade, e eu lembro perfeitamente de uma estagiária que falou: eu não imaginava que isso existia. Quando ela começou a conviver com a gente nas visitas domiciliares, né? Eu convivi muito tempo com uma colega médica anestesista, que ela participava sempre do projeto da FAB, que eles vão para a Amazônia, montam, né, os Sim, hospitais, sim, sim. de De campanha, campanha. cirurgia de catarata, nananana.
Aí teve uma expedição que ia para o Haiti, né? Aí ela falou, vamos, Flávia. Eu falei, amiga, eu vou para o Haiti 2 vezes por semana, você quer vir comigo ali na beira da represa? Tem o Haiti é aqui, ó. Você não precisa ir lá para outro lado do mundo. Não que eles não precisem de ação humanitária, né? Ok, acho que toda ajuda, cada um no seu foco. Mas a gente tem o Haiti aqui, né? E aí, ao mesmo tempo, assim, era prazeroso, né? Até por uma vaidade, né? Estar num hospital de grande porte, porque você sabe que a seleção para estar ali é alta, né? Então, assim, eu fui recomendada por chefes da residência, não eram todos que eram recomendados, era um momento em que também eu conseguia exercer um pouco mais da medicina, porque ali Tá, no... eu vou te botar na situação delicada agora. Ui, Você conseguiria estar só lá? só no SUS ou só lá no Faz. Você pode Samaritano, responder da onde forma eu que você trabalhava? quiser. Você conseguiria estar só no Samaritano, todos os dias? Você acha que isso ia te completar? Você conseguiria estar todo dia no SUS? A gente também tem uma questão que tem que botar que as contas têm que ser pagas, né? Então, Exato. tem uma Não, complicação e é, existe uma hipocrisia nesse discurso, né? Então, até exato, para a gente poder brigar e melhorar a remuneração de todos os profissionais de exato. saúde para o SUS, em que a gente precisa É, fazer, apesar de tudo de bom que a gente tem que elogiar do SUS, mas a gente sabe que a é. remuneração não é boa. Então, assim, Sim, dava para ficar num lugar só? Teve em não algum dava, momento esse desejo? não dava. Acho que a gente passa pela questão financeira, né? E eu passo pelo caminho que a gente percorre dentro da medicina. Porque dentro do SUS tinha muita coisa que eu via que eu falasse assim, nossa, se esse paciente conseguisse fazer esse exame, se esse paciente conseguisse usar esse curativo, se ele conseguisse tomar esse remédio, aí sim eu ia resolver o problema dele. Enquanto quando eu ia para a rede privada, aí eu conseguia, aí a gente via o resultado, né? Mas aí ao mesmo tempo tem aquela questão, mas mesmo sem eu conseguir fazer tudo, o que eu consigo fazer para aquela paciente ou por aquele paciente traz um resultado positivo. Então fica um equilíbrio, né, entre uma humanidade ali e a capacidade de você usar tecnologias de ponta e ver o que você estuda, né, poder ser realmente usado para trazer um resultado e um equilíbrio realmente entre renda e custo, né? Claro que o plantão que eu ganhava em um plantão, né, agora eu já falei, era o samaritano, na verdade, nem sei se a gente pode, né, Não tem problema nenhum. assim, enfim, o que eu ganhava em um plantão do samaritano era praticamente um terço do meu salário do SUS, né, e aí, tanto que quando eu tive que fazer uma escolha de vida, principalmente depois do nascimento da minha filha, eu acabei pedindo exoneração de um cargo público vitalício, de um concurso público de uma das maiores prefeituras do Brasil, que é São Paulo, porque, infelizmente, em um dia de consultório, né, ou de alguma outra agenda, de outros exames, como colposcopia, enfim, eu podia trabalhar, por exemplo, 2 dias da semana, enquanto eu tinha que fazer 20 horas, 5 manhãs, né, ou 5 tardes, no SUS, né? Então aí você fala assim, não dá. Tem momentos que a escolha de vida realmente se torna. A gente vive E num mundo movido não só a dinheiro, mas principalmente a dinheiro, porque se a gente não pagar o boleto também não come, não tem convênio, não tem nada, né? Mas a parte financeira também pesa muito. como é que foi você hoje, como uma médica midiática, estrela das mídias sociais, as Sim, sim. pessoas não têm noção, ninguém tem noção das dores que a gente passa, Quem vê tá? close não vê corre, né? Diz a Caracas, que Exatamente. E, é uma influenciadora digital que eu e, também acompanhei muito. e aí, nesse ponto que eu quero saber, como é que foi?
essa tua transformação com esse episódio com teus pais, que provavelmente deve ter sido um baque muito grande, né? Pô, você tem uma perda de sustentação é, psicológica mesmo, né? Tipo, aquele alicerce que a gente tem de família, dos pais não estarem mais presentes aí do teu lado, e ao mesmo tempo tem esse presente que é a tua filha, com todos os desafios que vocês passaram a ter depois da chegada dela. Como é que. E aí, já deu até um exemplo de você ter abdicado de uma matrícula, de um emprego aí vitalício. Como é que foi essa mudança, esse momento, essa transformação? E o que você trouxe de todas essas transformações para a tua prática clínica? Olha, eu acho que isso que você traz é fantástico, porque é fácil passar uma maquiagem, é fácil fazer uma escova, é fácil passar um batom e falar na frente da televisão, né? Da televisão, é que agora eu estou num programa na Record, ou seja, no Instagram, enfim, mas realmente aquilo ali, quem vê close não vê corre, né? Porque eu acho que o momento que eu estou vivendo hoje é o resultado de uma dor muito profunda, né? E eu falo isso sem vergonha porque eu acho que, na verdade, tem muitas pessoas vivendo grandes momentos ali de checkmate na vida, de uma falência, de uma perda, estão perdidas e a gente, o nosso exemplo pode ser motivacional, né? Então, o final de vida dos meus pais foi muito difícil, Ricardo. Eles continuaram em Piracicaba, eu fazia bate e volta ao máximo que eu podia. Infelizmente, extensas negligências hospitalares, né? Eu, quando saía de perto deles para tentar cumprir um plantão, uma escala, porque também foi uma fase complicada no trabalho, porque eu tinha que ficar pedindo para as pessoas me cobrirem, deixando outros esquemas na mão, enfim, que isso também já era difícil. Mas quando eu voltava, eu falava assim, meu Deus, será que vão matar meu pai? Será que vão matar minha mãe? Né? A minha mãe, com esse quadro de compressão medular que ela teve, acabou tendo um quadro clínico muito parecido com a ela, né, a esclerose lateral amiotrófica, mas ao invés de ser um problema de junção de placa neuromuscular, placa motora, era central medular. Então, ela teve muitas deformidades, ela lutou muito contra isso, era uma pessoa, assim, que mesmo com todas as dificuldades, tinha um ânimo de vida, e isso foi um exemplo muito forte para mim, porque eu via ela apoiadinha, assim, na pia, com a mão, assim, já, né, torta mesmo, assim, atrofiada, e ela fazia questão do jeito dela cortar a cebola nos quadrados 2 por 2, mas pôr na panela e fazer um arroz, sabe? E não se entregar. E no final das contas ela passou por múltiplas cirurgias, eu consegui trazer ela para São Paulo por algum tempo, mas chegou numa reta final ali em que ela estava com uma compressão de fossa posterior. Eu não conseguia mais trazê-la para São Paulo para a cirurgia porque ela não conseguiria vir. E chegou, eu sabia que uma cirurgia a mais talvez, muito provavelmente, não ia resolver, mas eu também sabia que se eu não fizesse nada, aquela compressão ia afetar o centro respiratório dela e ela ia parar de respirar. E eu, como médica, né, ali, chamei meus irmãos e falei, olha, ou a gente não faz nada e ela vai parar de respirar, e é uma responsabilidade que eu não consigo ter, nem como filha, nem como médica, ou a gente vai tentar uma cirurgia. Aí foi um sacrifício conseguir um neurologista lá em Piracicaba que topasse fazer, porque ela já tinha feito 5 cirurgias prévias, até que a gente conseguiu, né? Mas aí deu errado, ela reabordou várias vezes, enfim. Eu só sei que numa noite que eu estava aqui em São Paulo,
a técnica de enfermagem que estava cuidando dela, que ela tinha feito uma derivação aqui cervical para pleura, falou: Flávia, está saindo muito líquido do pescoço da sua mãe e não tem neurologista de plantão. Uhum. Aí eu falei: meu Deus do céu. Aí daqui a pouco ela me ligou: Flávia, sua mãe está convulsionando. O que eu ia fazer? Eu não sou neurologista, eu não ia sair de São Lógico, Paulo lógico. no meio da noite. Eu sabia que estava tudo errado, né? E aí ela acabou entrando em coma e foi para a UTI, enfim, e a gente tomou a decisão de entrar em cuidados paliativos, né? Para aguardar a falência múltipla de órgãos. Mas nesse trajeto teve um dia, por exemplo, que eu fui visitá-la e ela estava com um quadro herpético facial. E aí eu chamei o colega e eu falei assim: amigo, não dá nem para passar um aciclovir tópico. Aí ele falou assim: mas não vai fazer diferença no quadro da sua mãe. Eu falei: mas vai fazer diferença na lembrança que eu vou ter na despedida da minha mãe quando eu olhar para ela dentro do caixão com uma face tomada de herpes. Aí ele assustou, né? Eu falei: gente, é complicado. Depois meu pai ficou sozinho, eu e o meu irmão, que eu tenho, a minha irmã mora nos Estados Unidos, nós ficamos administrando com a equipe de enfermagem em casa, nós tínhamos 2 tias, irmãs dele que moravam no mesmo prédio, também davam uma retaguarda, qualquer intercorrência clínica, eu largava tudo, ia para lá, por isso que eu acabei abandonando a obstetrícia, não dava para ficar de plantão, não dava para ficar de sobreaviso, porque nessa fase o paciente entrava em trabalho de parto, nossa, eu estou em Piracicaba, nossa, meu pai está internado. Teve Que fase que eu ia loucura. visitar meu pai com pneumonia num hospital, tomava um banho para não levar a infecção de um hospital para o outro, à tarde ficava com a minha mãe na UTI do outro hospital, à noite viajava 2 horas e meia, né, às vezes parava num posto de rodovia para chorar, para chegar em casa, porque o parceiro estava esperando, enfim, e no dia seguinte tomar um banho e ir para um plantão de 12 horas, fazer 30 partos por dia e acolher uma parturiente num momento super importante da vida dela, que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo comigo, né? Depois que eles se foram, meu pai foi o último a partir, aí eu decidi, então, ter minha família. Falei: bom, amor, agora vamos comprar um apartamento. A gente recebeu algumas coisas dos meus pais. E meu irmão morava em São Bernardo do Campo, o irmão do meu esposo também. Eu falei: eu quero engravidar, então vai ficar todo mundo perto. O custo de um apartamento em São Paulo era muito maior do que em São Bernardo do Campo, enfim, me mudei. Nesse processo, meu marido, que tinha um cargo de diretor de uma grande empresa multinacional, aos 45 para os 46, perdeu o emprego. Aí ele tinha um currículo over capacity, 45 para 46, era 2014 mais ou menos, o Brasil estava numa crise bem ruinzinha, ele não conseguia se reposicionar, mas a gente mudou, comprei o apartamento e no dia que eu me mudei, pum, estava grávida. Falei: meu Deus do céu. Tinha gastado tudo no apartamento, raspado todos os fundos, comprado sofá, mesa, cadeira, geladeira. Eu falei: Jesus. Tava lindo, tava lindo. Eu falei: meu Deus, assim, ainda não tinha quadro, cortina, e eu até hoje não tenho, para falar bem a verdade. Mas tinha cama, tinha sofá, né? Tinha mesa, tinha geladeira. Aí, ok, falei: bom, continua trabalhando. Só que, como eu disse, eu tenho um útero bicordo, né? E aí, com 28 semanas, mais ou menos 6 meses de gestação, eu tive um trabalho de parto prematuro. Aí eu internei, inibi, e a recomendação era repouso absoluto Repouso absoluto. para um ser humano autônomo, que tinha acabado de gastar tudo que tinha na vida, com o marido que não podia fazer milagre também, né? Se Lógico, reposicionar lógico. estalando os dedos. Aí, quando tinha meu salário da prefeitura, que eu era concursada, só que todo mundo que é funcionário público sabe que o que você recebe todo mês é composto por vários adicionais. O salário base é uma porcaria, é uma mixaria, né? Aí eu falei: meu Deus, eu vou ter que sobreviver com isso. E aí, assim,
Não teve enxoval, não teve roupa de grávida, ganhei a cômoda da sobrinha, o berço da sobrinha, o enxoval das amigas, enfim. Mas eis que Paola nasceu linda, maravilhosa, perfeita, até com 3 meses de vida, ela começar a convulsionar. Eu falei, meu Deus, ela tinha algumas mioclonias, a gente achava que era uma mioclonia do sono, porque era muito perto dos períodos do sono, enfim. Internei, fui para o Samaritano, que é onde eu já tinha uma história de trabalho, conheci a equipe, era a médica da casa, enfim. Fizemos um grande rastreio de causas epiléticas, todas afastadas, até que o colega chegou e falou assim, olha, Flávia, só falta agora a gente fazer um exoma, provavelmente ela tem alguma síndrome genética, né? E o exoma na época eram 8.000 reais. Eu não tinha 8.000 reais para fazer um exame para minha filha. Eu era uma médica formada, com residência, com pós-graduação. Eu não tinha. Eu falei, meu Deus do céu, eu não conseguia fazer um diagnóstico da minha filha. Até que foi, a gente se organizou, fiz, e eu me lembro perfeitamente que no dia 28 de dezembro, né, ela nasceu em 2018, eu estava trabalhando num ambulatório que era em frente à minha casa, e aí eu falei, vou ver se o exame da Paola ficou pronto. Aí ficou. A previsão era sair só dia 2 de janeiro, mas abri. Aí eu li. Aí na hora que eu li, estava lá, mutação do gene de CDKL5, definitivamente patológico, associado a uma encefalopatia tipo 2, com crises epiléticas de difícil controle. Aí nessa hora, mesmo sendo médica, você vai lá para o Dr. Google, né? E aí você começa a ver crianças com a mesma síndrome, e aí o mundo desmorona nos seus pés, porque honestamente o casamento já não estava muito legal. A gente estava ali, mas é difícil. Meu marido estava em depressão, desempregado, a nossa renda tinha desaparecido. Eu confesso que eu também estava um pouco frustrada, porque toda mulher quer ter o seu álbum de gestante, seu enxoval, o seu momento ali. A maternidade era um grandíssimo sonho na minha vida, que tinha realmente me motivado até a fazer uma escolha dentro da medicina para obstetrícia, né? E ali abriu um buraco no meu chão que eu simplesmente não segurei a onda. Ali eu tive uma depressão, né, um quadro bem intenso, acabei indo para o psiquiatra, realmente, eu estava Quem te trabalhando... ajudou, Flavinha, aí? Você mesmo? Deus, como sempre, Deus. Deus, acho que foi, assim, meu principal amparo. Não digo que eu não tive amigas, não digo que meu marido ficou completamente alheio, mas ele também estava num momento tão difícil quanto, porque ele também Imagino. precisava de ajuda, né? Meus pais tinham acabado de ir embora, né? E aí, assim, deu E vontade você, de... e você, e você, e você buscou a espiritualidade ou a espiritualidade já estava integrada na tua vida? Graças a Deus, Ricardo, eu cresci dentro de uma família católica. Meu pai era muito religioso, todos os domingos nós íamos à missa. Ele era, inclusive, ministro de Eucaristia, estudou teologia. Não que eu tenha sido uma praticante muito fervorosa, mas eu estudei num colégio salesiano, que também sempre trazia, né, essa filosofia cristã. Depois eu acabei me interessando muito pela doutrina espírita, que também foi um amparo muito grande, né? Aí, nesse momento, e aí eu busquei psiquiatra e eu falei, gente, agora acabou tudo. Tudo na minha vida tinha desmoronado. Eu já tinha perdido meus pais, meu casamento estava muito abalado, meu financeiro estava arrebentado, e a minha maternidade, que era meu grande sonho, eu não vou ser hipócrita, eu vivi um luto de uma maternidade típica, porque
eu já tinha até pesquisado berçário bilíngue, para quando eu voltasse a trabalhar, colocar meu filho, minha filha, meu bebê no berçário, entendeu? A gente faz projetos, né? A gente sonha lá com a reuniãozinha da escola, que você vai ganhar o presentinho no Dia das Mães, no Dia dos Pais. A gente, né, eu adoro criança, então, assim, e dali eu comecei um processo de reconstrução. Ali eu voltei, era pandemia, começo de pandemia já, 2019, Meu enfim. Deus do céu. Aí eu já tinha, muitos ambulatórios já tinham me desligado. Aí eu falei, quer saber, eu vou fazer o que eu gosto de fazer, que alimenta meu espírito, vou voltar a estudar, né? Porque eu não tinha conseguido estudar muito com os meus pais, com tudo isso, fui trabalhando para pagar conta, eu estava naquela maré de plantão por plantão, porque todo mundo faz. Aí eu comecei a estudar, voltei a estudar, fazer curso de reciclagem, e aí eu também entendi, não vou ser hipócrita, que eu tinha que agregar maior valor à minha hora trabalhada, porque a minha filha demandava muito, né? A gente começou a ir atrás de neurologista, ela convulsionava, era muito difícil deixar ela em casa, eu não sabia o que ia acontecer, mas eu tinha que ir trabalhar e voltar, né? Na época eu ainda não tinha um home care, então eu tinha uma senhora que cuidava da casa, desde a época que eu fiquei de repouso e que viu ela nascer e que foi lidando com as crises junto comigo e sabia acudir ela, meu marido que ficava em casa e também, né, nesse momento eu falo que até isso Deus faz tudo certo, porque deixou ele em casa, né, e eu fui trabalhar. Só que eu falei assim, eu preciso começar a me reconstruir de alguma forma. E eu parei, pensei, eu falei, olha, antes de ser esposa e antes de ser mãe, eu sou médica. Isso a gente não consegue tirar, né? Você pode até se separar, você vira ex-esposa. Infelizmente, você pode perder um filho, acho que a maternidade vai continuar em você, mas ele não vai mais estar lá. Mas uma coisa que eu tenho certeza é que enquanto eu respirar, eu vou ser médica. Porque a medicina não sai do nosso olho, da nossa vida. Mais da metade da minha vida eu dediquei a isso. E eu falei, eu vou resgatar a minha medicina, né? E aí eu comecei a alugar uma salinha de consultório, todo mundo, você é louca, pandemia, tá tudo fechado, você não vai fazer nada. Eu falei, mas isso aqui eu consigo sustentar com o resto do meu trabalho, mas vai ser o meu QG de estabilidade emocional ali. Aí, quando eu não tinha paciente, eu ia para lá e estudava. Aí eu saí de um ambulatório, os pacientes começaram a me procurar. Eu cobrava R$ 150 a consulta. Quando não podia pagar, eu não cobrava. E aí eu fui com esse meu olhar de cuidar da pessoa, enxergar cada um de um jeito, entregar o melhor. Você vai fazendo de coração, eu acho que o negócio é automático, o universo vai atraindo, Deus vai abençoando quando tem uma verdade, um propósito ali. E aí, de repente, a coisa foi crescendo, aí eu chamei minha cunhada, eu falei, Lu, não estou mais conseguindo agendar, porque eu que agendava, eu que atendia, eu que ia lá, eu que limpava, eu que fazia tudo. Aí minha cunhada começou a me ajudar nos agendamentos, aí começou a vir mais gente, daí eu falei, pô, vamos fazer um Instagram então. Aí fui estudar Instagram porque eu era alheia à tecnologia. Se você maratonar meu Instagram lá no começo tem uns posts que a gente começou a descobrir como que fazia no Canva, uma coisa assim básica e horrível, mas enfim. Aí eu fui entender o que, que era um Instagram, o que, que era um Reels, o que, que era um Story, eu não sabia acrescentar nada. Aí as coisas foram indo, eu fui estudando mais, fiz curso de implante hormonal, terapia masculina, injetáveis, nutrição, suplemento. Aí tudo que eu precisava para aumentar a minha energia, aumentar a minha performance, me manter trabalhando, me pôr em foco, fui fazer coaching, life and personal coaching, para também ajudar a ter direção, sair do buraco. Aí eu fui me reconstruindo, aí eu fui ensinando outras mulheres a se reconstruírem, aí foi dando certo, uma foi falando para outra, aí o Insta foi melhorando, aí eu fui desenvolvendo mais técnica para falar, para gravar, e hoje até a Record me achou e vou ter uma coluna na televisão daqui a pouco. Não, e super merecido, né, Flavinha? Poxa, cara, muito, muito, muito legal, cara.
Muito, muito, muito. É muito forte esse teu relato. Você sabe, né? Porque, É, assim, primeiro, parabéns, né? Assim, só tem como primeiro te agradecer e imagina. para você expor isso com tanta naturalidade, com tanta verdade, né? E você conseguir ainda se conter aí íntegra e bela na cadeira e nos saltos, não é para qualquer um, tá? Mas assim, eu acho que mais, como você citou isso no início, né? Da meio que da obrigação hoje e quase que da vocação que você tem para ser exemplo, né? Para levar essa mensagem e levar essa palavra à frente, né? Eu acho que muitas vezes o grande número de pessoas que vivem isso e que estão passando por esse momento que você está relatando e tem certeza que é o fim, né? Sim. E aí você traz um relato de esperança e de que as coisas se constroem à base da fé aí e da perseverança, né? E você conseguir observar que no poder do teu ofício você conseguiu encontrar a luz para sair aí das trevas, é um negócio muito legal. Parabéns. Obrigada. E tanto que quando eu fui pensar na clínica, eu queria alguma coisa que significasse isso, né? E aí eu fui buscar. Hoje a clínica se chama Aya, né? Porque Aya é um símbolo africano, a Dinkra, de uma cultura africana que representa a samambaia. E a samambaia é aquela planta que ela nasce até numa rachadura de concreto, né? Ela seca, ela cresce e ela vem, né? E a primeira vez que eu fui estruturar ali a minha página no Instagram, como o meu foco ainda era mulheres, né? Eu coloquei um slogan, né? Que eu falei que nada é mais forte do que uma mulher que se reconstrói, né? Hoje dá para a gente expandir isso, que eu acho que nada é mais forte do que um ser humano que se reconstrói, né? Porque a gente vive índices altíssimos de suicídio. E Sim. eu não vou negar que eu nunca, jamais na minha vida com a fé e com a espiritualidade que eu tenho, eu teria coragem de me suicidar, mas eu já cheguei a conversar com Deus e pedir para ele me levar. Porque o cansaço era tanto, a dificuldade era tanta, que eu falasse que eu chego a entender, às vezes, o que o suicida pode pensar, que, tipo assim, se eu desaparecer, tudo passa, né? Sim, sim, sim. Mas, ao mesmo tempo que você fala com Deus um absurdo desse, você está falando com Deus. Então, Deus ainda está dentro de você. E aí ele fala, não, você é filho meu, e você está aí porque você tem uma história e uma missão a cumprir. E quando você acha que está mais difícil, é quando eu estou te pegando no colo. Então, não desista, persevera, leva para o outro e para o próximo o ensinamento daquilo que eu vou te dar e da força que eu vou te dar. E ensina outras pessoas a se reconstruírem também. Então, eu acho que hoje eu carrego um pouco isso como uma missão, né, pessoal, dentro da medicina, de uma meninota que amassava formiga e punha mertiolate para ver se revivia, que a primeira pretensão foi fazer um curso técnico de enfermagem, que no contato com o paciente e com o cuidar, teve a chance, o amparo dos pais, de um irmão, de me darem a possibilidade de estudar medicina, né? Ter tido uma formação em uma turma que eu agradeço até hoje, de coração, que eu olho para trás e falo, nossa, realmente como eram pessoas legais, como foi um momento maravilhoso. E apesar de todas as dificuldades, essa medicina realmente tem me sustentado, né? Então, eu acho que é uma oportunidade mesmo de Deus na minha vida. É claro que é de onde vem o meu sustento, então eu faço trabalhos voluntários,
assim, filantrópicos, atento quem precisa, a gente entra nesse equilíbrio, como foi entre SUS e samaritano, enfim. Eu tive muita dificuldade em saber cobrar, em precificar, por ter essa coisa da É doação. difícil, Acho né? que é uma questão médica que a gente tem que trabalhar muito, o médico não se valoriza, né? Acha injusto cobrar, mas assim, eu sei quantas horas eu fiquei sem dormir, quanto tempo eu peguei minha malinha no sábado à noite, fui dormir na minha casa só quinta-feira, quantas noites eu deixei meu pai e minha mãe sozinhos em hospitais para cumprir compromisso de plantão. Eu sei quanto tempo eu deixo minha filha em casa. Hoje mesmo eu precisei fechar a agenda da manhã porque ela estava com uma instabilidade respiratória, graças a Deus está tudo estável. Mas então, assim, eu aprendi a também valorizar a minha dedicação, a minha vida, a honrar o meu trabalho, e eu acho que tudo acaba sendo um complemento e uma troca de valor, né? E essa é a pergunta final para você. Dentro de toda essa jornada aí que você passou, esses teus anos de vida, essas passagens, o que que é o sucesso para você? O sucesso é tocar a vida do outro com integridade, com ética e ajudar aquela pessoa a ser melhor. Para mim, isso é o sucesso. Ele é individual, em cada pessoa. Dentro da medicina, é o meu paciente. Nas relações interpessoais, pode ser um amigo, pode ser um colega, pode ser uma pessoa que, às vezes, na fila do banco, você dá uma atenção. Isso é o sucesso. Isso é o que faz o mundo ser um pouco melhor. E eu acho que acredito muito, dentro até da crença espírita, que a gente está aqui para um processo de evolução. E para mim, sucesso é evoluir. E então, tocar a vida do outro com integridade, com respeito, com o que você conseguiu agregar de conhecimento, com as suas experiências, e melhorar, nem que seja um milésimo a vida do outro, isso já é sucesso. Flavinha, ó, o episódio 270 do Fala Doutores não poderia ter sido melhor. Obrigada. Queria te agradecer imensamente pelo teu tempo. Estava Eu, meio tenso aqui agora, porque eu sei que eu preciso te liberar para você ver a sua princesa. Mas o papo estava tão bom que eu não estava conseguindo arrumar um gancho para a gente fazer um desfecho e você já me deu o desfecho perfeito que eu precisava. Onde é que o pessoal te acha? Insta, redes, me fala. Insta, doutora Flávia Dalpico, D de dado a L, P de pato e de igreja, C de casa, O de Oscar, L. Eu estou em São Bernardo do Campo, mas eu atendo o mundo inteiro pelo teleatendimento. Hoje, graças a Deus, eu tenho pacientes na Itália, em Nova York, eu tenho pacientes brasileiros. O médico brasileiro pode atender brasileiros fora do país, né? Tem uma paciente, inclusive, na China, né? Então, a gente consegue fazer o teleatendimento também. E o número para os agendamentos é o 11 98882 8267. Maravilha. Vou botar tudo aqui embaixo na bio, tá? Obrigado Eu que e agradeço. Sou super fica fã com... do Fala Doutores, acompanho sempre que possível. Agradeço de coração essa oportunidade de estar aqui, de te ver 20 anos depois, ainda bater um papo. Com todo respeito, seus cabelos grisalhos lhe caem muito bem. A gente lembra Era do povo, pretinho, né, Flavinha? tudo menininho, Caramba, né? Mas cara. você tá ótimo. Obrigado, Flavinha. Fala pra Olha, mulher que é com muito carinho. ela sabe, ela sabe. Tá bom, mas foi um Flavinha, prazer foi um muito super grande. prazer. Beijão. Pessoal, terça-feira que vem a gente se encontra. Fica com Deus. Fui. Tchau.